brasileiro. Moraes diz que democracia é madura para punir organizações patéticas. Isso é termo para você colocar na decisão? Enfim, né? Diz que a democracia brasileira é madura para responsabilizar organizações criminosas patéticas que tentam golpe de Estado. Golpe de Estado. Na decisão, Moraes também cita que os integrantes da organização criminosa são os próprios filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. E a gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Mas vamos lá. O Estadão, ainda ontem, publicou um editorial. Isso acontece em casos excepcionais, até porque o editorial do final de semana com certeza já estava pronto, tanto os de sábado quanto os de domingo. E aí às 7h55 da noite e não às 3 horas da manhã, como de costume, publica. Bolsonaro pediu para ser preso. Aí tem toda uma ladainha para justificar que não, que Bolsonaro realmente merecia ser preso, etc. e tudo mais. E esse é o parágrafo final. A prisão preventiva de Bolsonaro, por todas as razões de fato e de direito que a consubstanciaram, não foi excessiva, nem tampouco abusiva. Será? Trazer alguns especialistas, inclusive da Globo News. Foi a resposta jurídica adequada a um quadro concreto de risco de fuga e reincidência. Vocês acham que um cara de 70 anos, doente, vai conseguir fugir de uma casa cheia de polícia, condomínio cercado de polícia? Vai conseguir fugir? Por fim, o zelo da manutenção de Bolsonaro em sala especial, ao qual foi franqueado o acesso de médicos, reafirma que o Supremo agiu com proporcionalidade, precisão técnica e respeito às garantias legais do condenado. Ao aplicar a lei com firmeza, mas sem arbitrariedades, a Justiça cumpre o papel que lhe cabe, assegurar que até mesmo o ex-presidente da República, condenado por sedição, responda por seus atos dentro das balizas do Estado de Direito. Beleza. Aí, momentos do consórcio brasileiro. Conversando com integrantes do Supremo. Aí o Enio fala assim, conversando com integrantes, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para de conversar. Como assim conversando? E aí a Sadi vem falar aquela coisa que nos pega de surpresa, né? Eles avaliaram, né, os ministros, que a decisão é acertada. A decisão de prender o Jair é acertada. Isso aí. Os que falaram com o André Sadi, né? Vocês sabem que o Oruan, filho do Marcinho VP, devem saber meio que o que ele canta. Ironia do destino, Oruan comenta a prisão preventiva de Bolsonaro. A Sarita diz, né? Um deboche. E o Carlos Dias é tudo tão cristalino. E ao longo do dia de ontem, você ficava vendo, né? Quem estava celebrando e quem estava indignado. As pessoas que estavam celebrando estão ao mesmo lado do Oruan, ao mesmo lado dos petistas. Isso daqui, gente, é uma coisa que eu realmente paro, penso, me pergunto, o que foi que aconteceu na vida dessas pessoas para elas chegarem nesse ponto de radicalização e loucura? O que foi que aconteceu para essas pessoas realmente odiarem tanto a verdade, odiarem a vida humana, odiarem os seres humanos, odiarem Bolsonaro? Ali, na frente da PF. Elas acham que estão abafando. É isso aí mesmo, olha aqui, ó. Só foi preso. Como se fosse uma grande vitória. Como se fosse uma grande vitória. Uma pessoa inocente ser presa. Por um golpe de Estado. Veja o nível de loucura que toma esse país. Aí depois reclamam da polarização. O petismo tá abrindo uma ferida no Brasil. O petismo, o centrão, os liberais, os isentões. Que eu acho que ela não vai ser curada. Porque as pessoas vão lembrar de tamanha injustiça. Mas vamos lá. Depois desses piores momentos aí do consórcio brasileiro da esquerda, vamos começar a olhar algumas coisinhas que eu acho que são relevantes. Quando eu tava gravando o vídeo, tinha planejado uma coisa no meio do vídeo, recebo mensagem no celular, começo a olhar, né? E aí eu fui abrindo aí conforme algumas coisas foram atualizando. E uma coisa que me chamou a atenção, segundo a imprensa, o horário de prisão de Bolsonaro foi às 6h25 da manhã. Tem até uma nota sobre isso, que é no Metrópolis, publicada pelo Tássio Lohan. Só que o que isso chamou minha atenção, né? Ontem já tínhamos comentado que quem deu a notícia em primeira mão de todo mundo foi a Juliana Dalpiva, que por mais de uma vez já conseguiu ter acesso, né, a informações
privilegiadíssimas desses processos contra Bolsonaro. E eu pergunto para vocês, como é que a Juliana Dalpiva vai ficar sabendo disso? Ela pesquisou no Google, ela ficou monitorando a PF, foi atrás para ver para onde a PF ia. E mais, ainda que ela ficasse atrás, no pé da PF. Essa foi a primeira matéria que a gente comentou ontem. Ao longo do vídeo eu fui falando, vamos ver. E já nessa matéria, que foi a primeira matéria de todas, a Dalpiva, ela já sabia que uma das motivações foi a vigília que Flávio Bolsonaro tinha, né, convocado. E pra mim era tão absurdo que ao longo do vídeo eu falei, não, mas peraí, velho. Aí até chegar no final do vídeo, saíram mais matérias pra confirmar isso. Falei, rapaz, não é possível. Teve que prender o homem por causa da vigília. Né? Um dos motivos foi esse, não é possível. Anda ao Piva, né? Tava no UOL no passado, tá no DCL, uma página realmente da extrema esquerda brasileira. Primeiro de todo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Agora, aí de quem fala que houve vazamento de informação privilegiada para as pessoas da esquerda. Para confirmar que realmente a vigília foi um dos grandes pontos, peguei aqui essa nota do Estadão. Por que Bolsonaro foi preso? Entenda a motivação da Polícia Federal. E já coloco ali no subtítulo. Polícia Federal avaliou que vigília convocada por Flávio Bolsonaro representava risco para participantes e agentes policiais. A PF tomou a decisão após o senador Flávio Bolsonaro convocar para este sábado uma vigília em apoio ao ex-presidente na proximidade do condomínio Solar 2 de Brasília. A organização avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais. Na decisão, Moraes sinalizou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. E ele ia fugir de Brasília, no meio do nada, de carro, aí o que? Até a fronteira, doente. É mesmo, é? Esse é o vídeo da convocação do Flávio. Tá lá, né, nos autos. Basicamente, Flávio escreve o que ele fala em vídeo. Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tem um convite especial